Graça e paz, amados. Amém. 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 Pode se sentar. Vou demorar de repente um pouquinho para ler o primeiro texto bíblico. E não quero que você se canse de estar parados. Quero que estejam confortáveis, sentados. Nessa cadeira que foi reservada para cada um. O Espírito Santo reservou a cadeira para cada um que está aqui. Glória a Deus. Glória. Porque se você está aqui, é porque teve uma luta, teve algo que vencer. E o Espírito Santo se encarregou de aliviar, de liberar esses obstáculos, para que você venha não somente a agradecer, a louvar o Senhor, sino também para levar uma palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. Hoje foi um dia especial para nós. Estávamos falando com minha esposa. De manhã começamos uma confraternização que nós fazemos sempre os últimos domingos de cada mês com os irmãos de outros ministérios. Eu quero que você também um dia nos acompanhe a essa confraternização que fazemos na casa de uma irmã, a irmã Rossi, muito conhecida aqui. Antigamente se faziam vigílias na casa dessa irmã, aí nos Carvalhos. E de manhã cedo já estávamos confraternizando. Tive que liberar uma palavra. Depois estuvimos com os irmãos em outra confraternização, com os irmãos aqui, continuamos. E hoje, para fechar o domingo, vimos aqui adorar o Senhor e continuar servindo esse Deus tão maravilhoso que todos temos. Por dizer outra coisa, hoje estou cheio. Como viu aquele crente, estou cheio do Espírito Santo, que fala assim, muda a voz. Não, eu me sinto cheio do Espírito do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Deus vem falando comigo uma palavra há um tempo já, porque eu estou vivendo essa palavra. Glória a Deus. Em janeiro, o 26 de janeiro, eu preguei aqui com respeito às armadura que provém de Deus. Não sei se se lembra, seus irmãos, preguei com respeito a nossas guerras espirituais. Amém. E como Deus nos dá uma armadura completa. E analisamos cada item da armadura. Aí, esta pregação de hoje vai ser uma sequência dessa pregação. Na verdade, domingo passado eu fui a pregar aí no Ministério de Emanuel e já estava essa palavra tocando em mim por meio do Espírito Santo. Porque eu estou sendo afetado a vezes, nossa casa está sendo afetada a vezes por batalhas espirituais. Então Deus está falando na madrugada, a vezes está falando no devocional, dizendo, olha, te prepara, porque vem batalhas espirituais. A gente pensa que quando está na presença do Senhor, não vai sofrer batalhas espirituais. Não, irmãos, vamos sofrer. E vamos entender por quê. E essa é a palavra que vamos analisar hoje. Como lidar com essas batalhas espirituais? Como entender essa batalha que estão em nossas vidas? Para poder vencer. Porque muitos irmãos estão sendo derrotados nesse mundo espiritual. Tem pessoas que não entendem que está um mundo espiritual constantemente nos apoiando, mas tem um mundo espiritual também que está constantemente nos atacando. Assim como existe o mundo espiritual do bem, existe o mundo espiritual da maldade. E esse é que nos ataca para nos afastar do Senhor. Então eu quero que você agora cierre a sua Bíblia em Efésios, o texto que vamos basear nossa pregação. Efésios capítulo 6, o versículo 10 até o 12. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12. Aí diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força nossa está em quem? Segundo este texto bíblico. Em Deus. Em Deus. No poder do Senhor. Irmãos, não temos poder para nada. Nós somos fracos e débeis. Não temos o poder suficiente para enfrentar batalhas espirituais. Agora, no poder de Deus, sim temos. E aí continua falando: revestei-vos de toda a armadura de Deus para que poderdes ficar firmes contra as ciladas
do diabo. Como temos que ficar? Firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque ele quer nos derrubar. Ele quer que a gente tropece e caia. Então, como pede aqui a palavra de Deus, que temos que ficar firmes. Já não aconteceu com você que às vezes em cumprimento o irmão diz: como está? Forte, firme, não? Por que fala assim? Firme, forte. Porque está vencendo batalhas. E aí continua falando: por quanto nossa luta, presta atenção, não é contra seres humanos. A luta não é contra meu irmão, contra meu colega, contra um amigo, contra um companheiro de trabalho. A luta não é contra alguém que está na rua, sino contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é essa batalha espiritual que estamos enfrentando. Ah, mas eu estou bem espiritualmente, irmão. Eu me sinto forte espiritualmente. Eu não vou sentir uma batalha. Se engana se você pensa assim. Porque quanto mais forte queremos estar, o inimigo mais preocupado vai estar para nos derrubar. Ou acha que o inimigo vai estar lá fora, querendo derrubar pessoas. De repente no boteco, né? Ou em uma salão de festas, ou em alguém que está viciado aí na rua, ou alguém que está perdido na prostituição, no pecado. O inimigo não se vai preocupar com esse tipo de pessoas. Ele já tem o lugar que ele quer. Ele não somente coloca em essa escravidão do pecado essas pessoas, sino que depois ele abandona, como dizendo: já está lá. Ele já está em caminho ao inferno. Aonde que se vai preocupar o inimigo? Aqui dentro da igreja. É aqui onde começa. Aí onde toma óleo, como dizendo: olha, opa, aquele está sendo fiel ao Senhor. Aquele está sendo firme. Eu quero derrubar essa pessoa. Eu não quero que continue servindo a Deus. Esse é o pensamento do inimigo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, ele fala assim, diz que nosso inimigo, ele está como um leão com ruge, que brama, faminto. Por quê? Porque ele quer te devorar. É assim. Olha a expressão. O inimigo quer nos devorar. E aqui fala de que ele diz, coloca ciladas. A palavra que usa aqui em Efésios, o termo griego de ciladas, é metodeia. Que significa? Métodos e estratégias. Ou seja, que ele busca um método, uma estratégia para poder nos derrubar. Ele sempre está preocupado assim, vou ver como consigo enganar, como consigo vencer essa pessoa. E usa uma estratégia muito importante no mundo, muito assim utilizada no mundo, que são os extremos. Por exemplo, que é uma pessoa extremista? Uma pessoa que não tem um ponto equilibrado. Ou ela se vai para um lado, no extremo, ou se vai para o outro. Não existe um centro, não existe algo equilibrado. Então, para muitas pessoas no mundo, sabem que dizem: o diabo é um mito. O diabo é uma invenção da pessoa, é uma luta do bem e o mal que existe dentro do corpo. E muitos desacreditam no diabo. Fizeram como uma mitologia, que o diabo é uma invenção, não é tudo isso. E está outro extremo, que muitas pessoas dão muita sobredimensão ao diabo. Tanto que às vezes se preocupam demais pelo diabo. E aqui estamos falando dele, irmãos, não queremos dar legalidade para ele, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Quando falamos dele, porque nós queremos desenmascarar ele e saber que ele não tem poder sobre nossas vidas. Glória a Deus. Porque nós somos vencedores, porque seguimos aquele que venceu o diabo na cruz. Glória. Aquele que venceu a morte, que ressuscitou
y venció a muerte, y por eso venció a un diablo que quería que le morrese. Ese es el Jesús que nos servimos. Un Jesús que venció un diablo, y Él mismo está preocupado para que nosotros también venzamos o diablo en el nombre de Él. En ningún momento queremos dar legalidad para Él, todo lo contrario. Desenmascarar o que Ele faz. Es interesante que esas batallas espirituales, como falamos, están a veces dentro de la iglesia, porque Él está preocupado para a veces nos enganar. ¿Cuántas iglesias están se perdendo, hermanos? ¿Cuántas iglesias están falando heresías? Ensinando heresías, siendo permisivas. No sé si você a veces passa alguma informação pelas mídias sociais, mas tem momentos que você vê coisas escandalosas daqueles que dizem que servem a Deus. Pessoas que não transformaram sua vida, não se arrependeram, continuam no pecado, continuam em libertinagem e dizem que Jesus aceita dessa maneira, sem arrependimento, sem uma mudança, uma transformação. Essas pessoas estão sendo enganadas por o inimigo dentro da igreja. E ele não está fazendo mais uma coisa que é somente conduzir a eles ao inferno, em vez de conduzir à salvação, que é o que Jesus quer para nós. Ele nos conduz à salvação e o inimigo faz todo o contrário, nos leva para o inferno. Então, dentro da igreja, ele está preocupado, porque sabe que nós somos o alvo que Ele quer. Olha o versículo 13 do mesmo capítulo 6 de Efésios, como temos que estar atentos a essa situação. Diz: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecerás inabaláveis, sem retroceder. Aqui nos está advertindo que vamos ter um dia mau. O dia mau existe. Contrário ao que muitos pregam, dizendo que tudo bonança. Tudo está bem. Se você está servindo a Deus, nada vai acontecer contigo. Aqui diz que vai ficar um dia mau para nós. E vamos ter que resistir e ficar inabaláveis, sem retroceder até o fim. O que quer dizer? Até o último momento de nossas vidas, ou até quando volte Jesus. Não sabemos quando vai voltar Jesus. Foi louvado, não sabemos o dia e a hora. Mas nenhum de nós pode estar desprevenido, desatento à volta de Jesus. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus vai vir como um ladrão na noite. Não fala mesmo, em vários lugares fala isso. Até o próprio Filho de Deus falou isso. Mas para nós não vai vir como um ladrão na noite. Porque não estamos preparados. É para o mundo que vai chegar como ladrão na noite. Porque ele não está esperando Jesus. Ele não está nem aí com Jesus. Mas nós estamos preocupados com a volta de Cristo. Então vamos supor, se amanhã volta Jesus, vamos dizer: glória a Deus, voltou Jesus. E se amanhã, de repente, nossa vida termina aqui na terra, já voltou Jesus para nós. É assim que funciona. Então nós temos que estar cientes de que vai chegar um dia mau e vamos estar até o fim, sofrendo a veces as consequências, nos preparando para essas batalhas espirituais. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você entenda o que é esse inimigo que estamos falando. Vamos a falar de um inimigo complexo. Porque todos quando falamos de inimigo, o primeiro que pensamos, o diabo. O diabo. Não, é culpa do diabo, é culpa desse, sempre culpa dele. Mas esse inimigo é uma situação complexa onde o diabo utiliza vários elementos para nos enganar. Primeiro é sério. Você sabe o que significa o nome diabo de Satanás? É caluniador, é acusador, é enganador,
Y eso que significa. Entonces él está preocupado por te calumniar y te enganar. ¿Cómo nos calumnian? Bueno, vemos el ejemplo de Job. ¿Quién no conoce el ejemplo de Job? Él le dice que era una persona íntegra, fiel. Y Dios se orgullaba de él. Estaba orgulloso de Job. Y en un momento cuando dice, pasa o diabo na frente de Deus, ele fala, tu observaste a meu servo Job, orgulhoso, fala o Senhor. Ele é íntegro, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa boa. E qual foi a resposta do diabo? Por nada ele te sirve. Se tu proteges de tal maneira que não deixe que ninguém toque ele. Agora vamos ver se tira alguma coisa do que tu dás para ele, vamos ver se ele não te amaldiçoa. O que estava fazendo o diabo com Job? Caluniando ele, dizendo que Job servia por interesse e não por amor. Então, qual é a cena que nós conhecemos todos? Deus permite que Job seja tocado. Então fala, tu puedes tocar todo, só não vai tocar a vida dele. Ele se encarregou de tirar todo o que tinha Job. Todo. E Job em nenhum momento abandonou Deus. Mostrou que o diabo era um mentiroso, um caluniador. Sem saber que estava lidando, estava em um cenário de uma batalha espiritual. Ele não imaginava que estava nessa disputa soberana, onde Deus colocava Job como um servo fiel e Satanás dizia tudo o contrário. Sabia que muitas pessoas hoje vêm à igreja somente para receber as bênçãos? Podíamos falar que a maioria acontece isso. Vão ao culto, vão à igreja porque querem receber as bênçãos interessadamente. Eu quero que você entenda de que quando a gente vem a um culto não é para receber as bênçãos. Aqui não vimos a buscar as bênçãos, irmãos. As bênçãos já estão em tua vida. Deus já liberou as bênçãos em tua vida. Às vezes está no momento que Jesus deu sua vida na cruz e temos a possibilidade da salvação. Às vezes está todas as manhãs, quando você acorda, eu acordo, e estamos vivos. Ou seja, Jesus derrama as bênçãos para nós. É só nós tomar posse dessas bênçãos. Nenhum pastor, nenhum ministério pode dizer, vem aqui a buscar tuas bênçãos, porque tuas bênçãos já foram liberadas pelo Senhor. Então, para que vimos à igreja? Para que a gente vem ao culto? Para ser gratos, para agradecer ao Senhor todas as coisas que Ele faz por nós. Aí se chega um dia mau, não vai acontecer como aquelas pessoas que vão buscar as bênçãos. Sabe o que acontece com aquela pessoa que só vai ao culto para buscar as bênçãos? Quando a coisa começa a apertar, fica mal, abandona o Senhor. Dizendo, o quê? E cadê minhas bênçãos? E por que Deus não estava me abençoando e abençoa outra pessoa? E abandona o Senhor. Agora, se nós somos gratos, reconhecemos que Jesus constantemente nos abençoa todos os dias, a gente vai chegar aqui ao culto a ser grato e adorar o Senhor. Porque isso que significa cultuar? Cultuar significa que você vem adorar o Senhor, a louvar o Senhor. Não a pedir coisas para o Senhor. Entendeu? Porque as pessoas parecem que querem vir ao culto para pedir nada mais. Pedem, e não se cansam de pedir, como crianças. Viu essa criança que pedem. Oh pai, dá isso, dá aquilo, continuam pedindo. Às vezes, os cristãos nos comportamos assim, como crianças, só pedindo. Sendo que temos que ser gratos por tudo o que já o Senhor está dando para nós. Glória a Deus. Cuidado com esse engano do inimigo. É uma artimanha do inimigo. Você vai ao culto por isso, porque Deus te vai dar isso. O Senhor te vai abençoar. O Senhor vai fazer isso. E quando vem
batalhas, as lutas, a pessoa diz: cadê o Senhor? E o Senhor está aí. Só que ele não enxerga. Não enxerga o Senhor nesse momento, como falou na saudação o presbítero Alexandre. Ficam cegos, não conseguem enxergar o Senhor. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento do inimigo, que ele se aproveita, esse elemento está em você, Barnil, está em ti, está em irmã, está em todos. Está em Luís, está em Natan, está em Rafael, está em mim. Todos carregamos esse elemento, que é nossa própria carne pecaminosa. Todos somos pecadores. Todos somos imperfeitos. Então nós carregamos os frutos da carne e o inimigo que faz? Olha para nós, sabe qual é o nosso ponto fraco e ele vai atacar esse ponto fraco. Vai detrás desse ponto fraco. Como dizendo, eu sei qual é a parte débil dele, a debilidade que ele tem. Ele vai ir lá, cutucar sempre nesse ponto fraco. Viu que a gente, quando fala de Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, sempre falamos dos atributos do fruto do Espírito. Mas, por que não falamos dos atributos que tem o fruto da carne? O que carregamos na carne? Por exemplo, quando fala que a carne tem ciúmes, contendas, invejas. Que diz que se eu sou invejoso, que sou? Dominado pela carne. Se eu odeio alguém, se eu não consigo liberar o perdão a alguém, que sou? Carnal. Me estou deixando levar pelo ódio, contrariamente o atributo do fruto do amor, que o próprio Jesus falou que nós íamos ter que chegar um momento a amar a nossos inimigos. Então, primeiro, para nós entender onde está nosso inimigo dentro de nós, temos que reconhecer quais são nossos frutos da carne. Onde a gente é débil na carne. Se eu sei que eu não tenho paciência, que eu não consigo perdoar alguém, que eu não consigo fazer alguma coisa, então eu tenho que identificar essa debilidade da minha carne e começar a pedir ao Senhor o fruto do Espírito. Mas sabia que se a gente não se libera, não comprime o fruto da carne, o fruto do Espírito não entra? Vamos supor que você pede temperança. Uma pessoa que tem paciência. E a primeira pessoa que passa na frente sua, que não dá com você ou incomoda você, perde a paciência. Será que damos el lugar ao fruto do Espírito? Não. Porque se eu estou pedindo paciência, irmãos, sabe o que vai fazer o Senhor para eu conseguir tomar atitude de paciência, tomar esse fruto? Ele vai colocar em minha vida alguma pessoa que vai me incomodar e que vai me tirar a paciência. E aí eu vou ter que aprender a ser paciente, eu vou ter que falar, não sei, comigo já aconteceu, não sei com você. Oh Senhor, me dá paciência para lidar com essa pessoa, para aguentar essa pessoa, para aguentar essa situação. Não pedimos a Deus muitas vezes isso? É porque Ele permite uma situação para nós desenvolver o atributo da paciência. Quando nós começamos a ter frutos do Espírito Santo, começamos a comprimir o fruto da carne dentro de nós, porque ele nunca se vai ir dentro de nós. O fruto da carne vai estar dentro teu, dentro mío, até o último dia de tua vida. Vai estar comprimidos, porque Deus preencheu em nós. Ele começou a agir em nós. Mas se não descuidamos algum fruto do atributo do Espírito, com certeza vai sair algum fruto da carne.
vai sair para fora o fruto da carne de nossa própria imperfeição heredada. Esse é o segundo elemento, irmãos. Lutar contra os frutos da carne, contra a imperfeição que nós carregamos. Isso é uma batalha constante. Constante. Não podemos pensar que porque estamos já maduros espiritualmente não vamos a ter essa batalha, vamos continuar. Senão, lembre o que falou o apóstolo Paulo. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Diz, quando ele falava, quando eu quero fazer o que é reto ou certo, o que acontecia com ele? A carne pedia outra coisa. Dizia, eu quero fazer as coisas bem para o Senhor, mas a carne me está pedindo o contrário. Olha a honestidade de Paulo. Na verdade, não foi honesto. Ele foi tão sincero que ele mostrou que todos nós temos o mesmo problema. Quando a gente quer fazer o bem, sempre aparecerá como dizendo, opa, e a gente vai ter que começar a parar. E o terceiro elemento é algo que está ao nosso derredor. É o mundo. O mundo do inimigo. Para falar assim, forte e sincero, é um mundo satânico. Em 1 João capítulo 5, versículo 9, diz que o mundo está no poder de quem? Do inimigo, do maligno. Mas claro, não dá para falar. O mundo, o sistema do mundo que hoje conhecemos, está no poder dele. Os governos, as potestades, tudo o que está dominando esse sistema mundial está no poder dele. Por isso, vemos um mundo cada vez mais perdido, um mundo caótico, onde são capazes de lidar mais de 50 guerras entre si, onde se matam crianças, pessoas que não têm nada a ver com os conflitos, onde enquanto se estão gastando bilhões, trilhões de dólares em armamento, por outro lado estão morrendo de fome. Esse é o mundo do inimigo, esse é o mundo satânico. Esse é o mundo que a gente não consegue entender, mas misericórdia, como pode ser que essa pessoa age nesse momento? Como pode ser que uma pessoa de repente vai roubar alguém? Por um par de tênis mata alguém? Esse é o mundo satânico. Esse é o mundo que não nos entende. Esse é o mundo que constantemente vai estar lutando contra nós. Porque nós queremos pregar um evangelho da paz e eles não querem esse evangelho. O que falam geralmente quando você vai pregar a palavra de Deus para alguém? A Bíblia já é um livro antiquado. Já é um livro que não está ultrapassado. Até chegaram a falar muitos eruditos, assim, historiadores, a Bíblia tem que ser modernizada porque já está atrasada a Bíblia. E se não, nas escolas, o que se ensina nas escolas? Você chora. Não estão se ensinando cada vez doutrinas que vão em contra dos princípios da família? Eu vejo no caso das minhas filhas, que vejo que estão sendo educadas no ensino fundamental, estão terminando o terceiro ano. O ano passado tinha uma luta porque havia uma professora de história que falava umas coisas contrárias, completamente contrárias. Eu falava, advertia, mas... E esse ano aconteceu a mesma coisa. Mudou a professora, mas tem outra também que fala o mesmo. Todas ideias liberalistas, ideias bem... E nós temos que ensinar ao nosso filho o contrário. Filho, não é assim. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus direta. Arrepentai-nos. Esse é o mundo que estamos vivendo. Esse é o mundo que está crescendo nossos filhos, nossos adolescentes. Esse é o mundo que os adolescentes hoje não se surpreendem por certas situações, porque estão já acostumados. E nós ainda nos surpreendemos como dizendo, meu Deus, como que está acontecendo isso? Mas eles já estão acostumados a viver nesse mundo. Isso é o que temos que lutar. Em um mundo permissivo, que está em contra dos princípios bíblicos. E você acha que vai acabar isso? Não, vai piorar.
El sistema se está montando, un sistema anticristo, donde va a llegar proféticamente, va a llegar o falso profeta, y va a llegar o anticristo, y nós como cristãos, ni falamos como igreja, vamos a tener que nos defender de esa situación. Vamos a tener que ser vencedores do anticristo. Ah, mas algum pode dizer, a igreja vai ser arrebatada ante a tribulação. Os antitribulacionistas pensam assim. Eu prefiro me preparar para uma igreja que passe a tribulação. Porque pensa aquela pessoa que pensa de que vai ser arrebatado e de repente não acontece isso. ¿Será que va a estar preparado para o anticristo? ¿Va a estar preparado para a grande tribulación? Yo prefiero estar preparado para a grande tribulación, mis hermanos. ¿Por qué os principais apóstolos, aqueles que comenzaron la iglesia primitiva, todos fueron perseguidos, maltratados, martirizados? E não vai acontecer nada com nós. A igreja vai ser perseguida, irmãos. E nós temos que preparar. De repente, nossos filhos vão ter que se preparar essa persecução. Essa vai ser uma batalha frontal que o inimigo vai colocar em frente de nós. Ele está muito preocupado por essas sementes. Você lembra a parábola do semeador, a que Jesus colocou, não? Que havia um semeador que jogou 4 tipos de sementes em 4 terrenos diferentes. Um terreno disse que era no caminho, outro terreno era no meio das pedras, outro terreno era no meio dos espinhos. E o que acontecia? Cada vez que o semeador deixava as sementes en esos terrenos, dice, o inimigo estaba preocupado y abafaba el crecimiento de esa persona, ya sea para las inquietudes de la vida, por los problemas de la vida, porque la persona no quería mudar, la persona no quería se transformar. Siempre alguna cosa acontecía que el enemigo decía, fica ahí, no crece, pronto, y apagaba ese semente. Mas había una semente que caía ¿dónde? En terreno fértil. Y esa semente el enemigo no conseguía abafar. Esa semente crecía. Como você que está aquí, que está creciendo en los caminos, Señor. Esa semente no se deja abalar por cualquier situación. No se deja enganar por el enemigo. Todo lo contrario. Continua en los caminos, continua crescendo. Essa é a semente que a gente quer ser. São os menos. A maioria não cresce, mas nós queremos crescer no caminho do Senhor. Não permitir em nenhum momento que o inimigo nos pise e não nos deixe crescer. Você concorda que quer crescer? Você não quer crescer no caminho do Senhor? Seja terra fértil para isso. Seja terra que começa a ter mudança quando Deus fala contigo. Quando Deus começa a te mostrar a transformação que temos que ter em nossas vidas, irmãos. Porque o inimigo é um enganador. Ele é astuto para enganar as pessoas. En Juan capítulo 8, versículo 14, dice que el enemigo es o pai da mentira. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer de que Él tiene paternidad sobre las personas que son enganadas por la mentira. Es tan astuto que Él consigue así colocar una mentira y la transforma en verdad. O colocar una verdad y la transforma en mentira.
e as pessoas se deixam enganar. E não estamos falando das pessoas do mundo, tá? Estamos falando das pessoas da igreja que se deixam enganar. Irmãos, cuidado com as mídias sociais. Está cheio de pessoas que estão falando de textos bíblicos abusos, tiram um texto do contexto e lo colocam como uma verdade absoluta, sendo que estão falando uma heresia. Você, por exemplo, se quer achar uma resposta no Google, coloque uma pergunta, vai aparecer miles de respostas. E muitas respostas contrariadas. Por isso temos que ter muita sabedoria no momento de utilizar as redes sociais. As redes sociais nos servem, por exemplo, eu lembro que antigamente eu tinha uma biblioteca cheia de livros, um lugar onde estudava. E para a gente achar uma resposta, a vezes tinha que procurar em uma enciclopédia, em um dicionário, tinha que abrir o livro, buscar. A vezes íamos à biblioteca pública a buscar informação. Hoje você tem todo na mão. Nós temos todo na mão. Clicamos aí e falamos, ó, quero saber tal coisa. Pronto, aparecem milhares de respostas. Cuidado com as respostas que aparecem. Esse tempo atrás, uma irmã mandou umas mensagens, uma irmã que está, eu mesmo falei para que está assim, dando muita atenção nas redes sociais. E aí mandou uma mensagem de um rabino. Sabe o que é um rabino, não? É um líder judaico. Ele explicando uma verdade bíblica, transformándola como uma mentira. E ele falando que no Velho Testamento estava contrariando o que Jesus falava. E ela lo colocava como uma verdade. E eu falei, irmão, uma coisa, essa pessoa não tem nenhuma autoridade de falar de Jesus, porque ele não aceita Jesus. A nação judaica não aceita Jesus. Ele está negando Jesus. Como que você vai dar ouvidos a um rabino que somente pega a metade da Bíblia e não pega a parte fundamental da Bíblia, que é o Novo Testamento? Não podemos. Se não vamos deixar ser enganados. Ele tem um conhecimento limitado, porque ele não aceita o principal, que é a palavra. João capítulo 1, versículo 1, que diz: e a palavra era o verbo, e o verbo era a palavra. O que carregamos nós por meio da palavra? Jesus. Justamente o que ele não aceita. Então, cuidado com as informações que às vezes vamos a procurar na internet. A internet é útil, claro que é útil. Facilita um monte. Hoje temos uma facilidade para buscar coisas. Mas às vezes podem confundir nossa mente e semear dúvidas em nossa mente. Já não aconteceu com você que às vezes está com dúvidas? Ou aconteceu só comigo? Já tive tantas dúvidas. Eu lembro quando era novo, quando era da idade de vocês. Meu Deus, como que eu ia para o pastor e complicava a vida dele? As perguntas que eu fazia a vezes. E por que isso? E por que aquilo? Ah, mas como que pode ser isso? Eram dúvidas. Mas eu precisava tirar essas dúvidas. Eu precisava liberar essas dúvidas. Assim acontece conosco, irmão. Se você tem uma dúvida, tire essa dúvida. Comece a ver a verdade absoluta, a verdade que ensina a palavra. Não fique com a dúvida. Porque aí é quando vai começar a ser semeada a dúvida na tua cabeça. E essa dúvida vai criar incertezas. E essa incerteza vai criar outras coisas piores. E você vai começar a desacreditar no Senhor, na palavra do Senhor. Não permita que as dúvidas entrem em sua cabeça. Glória a Deus. Não dê legalidade em nenhum momento ao inimigo. Falamos isso no começo. Não dê legalidade ao inimigo.
Eu comparo o inimigo, sabe como? Viu filmes de terror? Quem não viu um filme de terror? Eu só vi um filme de terror? Ainda bem que ele também viu um filme de terror. Tá bom, são então agora somos todos. Agora estamos todos vimos um filme de terror em um momento. O que faz o diretor em um filme de terror? O que faz o diretor? Ele coloca no cenário uma pessoa que pode ser um psicopata, não? Um killer em série, um matador em série. E ele começa a fazer coisas ruins com as pessoas que são boas, não é mesmo? Vai alguém aí, mata um, mata outro, assassina um, assassina outro. E sempre quando parece que estão caçando ele, que estão por matar ele para que deixe incomodar, depois aparece no outro lado. Não conseguiram. E o diretor nunca mata essa pessoa. E às vezes termina o filme e todos pensam, oh, já estamos libertos, já está tudo bom. Já o cara, el serial killer o el psicopata já sumiu, foi morto. E de repente aparece, ¡pum!, de novo. E o filme termina assim, como que o inimigo, a pessoa ruim, triunfou. Isso é o que quer te fazer acreditar o inimigo, que ele nunca pode ser vencido. E você luta e luta. Você viu aquelas pessoas que sempre dizem, meu Deus, tudo acontece comigo. Tudo acontece comigo. Sempre o inimigo está contra mim. Sempre, irmão, parece que é um trauma. Sendo que nós somos vencedores. Olha o que diz Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. A estratégia para a gente não ser vencido. Portanto, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E ele que vai fazer? Irmãos, ele não tem poder sobre nós. Ele não tem poder sobre nós. Porque nós temos alguém muito mais poderoso nos costas. Então, se você resiste, ele não vai continuar. E será que nos vai atacar várias vezes? Sim. Sabe onde está o exemplo? Você lembra o que aconteceu com Jesus depois do bautismo? Depois que se bautizou no Jordão? Isso. Foi para o deserto. Vamos ler o relato rapidamente para entender o que aconteceu com Jesus. Vamos ler os primeiros versículos para não nos ir o tempo. Lucas capítulo 4. O versículo 1 e 2. Primeiro. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: Jesus pleno do Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava cheio do Espírito Santo depois do bautismo. Você lembra quando se bautizou que apareceu, não? A pomba, a mostra do Espírito Santo. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo cenário do batismo. Diz: retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo quê? O Espírito Santo se encarregou de levar a ele ao deserto. E diz: onde enfrentou as tentações do diabo por quantos dias? 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada. Ao fim desse período estava faminto. Quantos dias suportou a tentação de Jesus no deserto? 40 dias. Nós sempre falamos das 3 principais tentações. Mas aqui nos está fazendo ver que sofreu muitas mais tentações do inimigo. Porque diz que todos os dias o inimigo intentava tentar ele. E você lembra o que acontecia? O inimigo o que fazia? Usava um texto bíblico e lo colocava nas mãos de Jesus. Agora, a palavra de Deus não fala de que os anjos vão te proteger,
no van a, como fala un salmo, no va a permitir ni que te tropece en una pedra que eles van a te recolher, van a te ajuntar. Então te joga. Total, Deus te protege. Uma teoria satânica usava um texto tirado do contexto para enganar Jesus. E Jesus como respondia? A palavra. Ele em um momento falou, eu falo isso, sendo que ele era a palavra, sino que disse a palavra para si, está escrito, está escrito. E repetiu todas as vezes, as 3 vezes para as tentações, está escrito na palavra. E a autoridade de Jesus estava na palavra, não estava em si mesmo. Ele sabia que o Espírito Santo estava apoiando ele. Ele sabia que o Pai estava detrás dele e que o inimigo não ia vencer ele dessa maneira. Agora, sejamos sinceros, irmãos. Eu quero que você medite nisso. Se Jesus, sendo perfeito, Deus personificado aqui na terra, e o diabo teve a ousadia de atacar ele várias vezes. Olha o que diz o versículo 13 do mesmo capítulo. Depois de tentar o inimigo, dice, vindo concluído que não podia, porque ele tentou todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até um tempo oportuno. Ou seja, durante os 3 anos e meio do ministério, Jesus foi atacado pelo inimigo. Agora, se Jesus, perfeito, foi atacado, quem somos nós para não ser? Será que eu me sinto alguma coisa, mas não, o inimigo não vai ter coragem para me atacar? Não vamos ser atacados. Nós somos um algo muito mais fácil que Jesus para ser atacado. Ele sabe que conosco pode vencer muito mais fácil. A vantagem que nós temos é que nós temos um conhecimento da palavra e o Espírito Santo está em nós. Então ele nos amplia nossa mente como estou. Eu sei o que está vindo de lá. Eu sei o que está vindo desse cara. Esse inimigo, eu sei onde tenho que resistir. Não estamos em ignorância. Antigamente sim estávamos em ignorância, mas hoje não. Hoje sabemos nos defender. E o exemplo de Jesus nos mostra isso. O que fez Jesus no deserto? Jejuou. Irmãos, quando tua vida está enfrentando batalhas espirituais, vamos precisar de jejuar para nos preparar. Vamos precisar um momento de dizer, consagrar ao Senhor, como dizendo, eu me separo nesse momento para o Senhor. Não vou permitir que nada me atrapalhe, me incomode, para que o Senhor esteja em minha vida. E não somente ele jejuou, sino que também ele orava constantemente. Então ele orava para entender o relacionamento que tem com Deus. Ele não parou em nenhum momento o relacionamento com o Pai. Ele podia haver esquecido de falar com o Pai. Não, todos os dias. Lembra que a vida de Jesus, nos relatos, sempre quando ele não era encontrado, onde que estava? Sempre quando Jesus sumia, onde que estava? Orando. E orando, e orando. E todas as palavras de Jesus, em que se baseava? Na palavra. Oração e palavra. Tem um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, que já não está vivo, mas ele disse que era um professor de ensino bíblico. O nome dele é Tozer. Dice que en un momento preguntaron para él. Dice, pastor, ¿qué es más importante? ¿A oración o a palabra? Para ver que él respondió, dice, ¿qué es más importante? ¿Orar 24 horas, estar ajoelhado 24 horas o leer la Biblia todos los días?
Aí ele sabiamente responde com outra pergunta. Quem fazia isso? Responder com perguntas? Jesus. Jesus era tão sábio que alguém perguntava uma coisa e ele respondia com uma pergunta para fazê-lo pensar a pessoa. Não dar as coisas assim fáceis, senão ele dizia, vou fazer que ele medite. E ele respondeu com uma pergunta. Disse, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais importante para um pássaro voar? A asa esquerda ou a asa direita? Matou a charada. As duas são importantes. Se você quer ter uma vida com propósito, sabendo lidar com as batalhas espirituais, ore e leia a Bíblia. Glória a Deus. Ore constantemente. Não deixe de orar, irmãos. Mas ao mesmo tempo, busque na palavra. Eu não sei como é sua leitura bíblica. Não sei como é. Mas você tem que ter uma ideia de que temos que orar todos os dias e temos que ler a Bíblia todos os dias. E quando lemos a Bíblia, não tem que ser um livro a mais, irmãos. Não tem que ser um livro que você abre e começa a ler. Só. A Bíblia se busca por meio de oração. Antes de ler a Bíblia, a gente tem que orar para pedir sabedoria ao Senhor, para pedir entendimento. Porque tem pessoas que leem a Bíblia e não entendem. Por quê? Porque não pedem entendimento. Não pedem sabedoria antes de ler. A Bíblia é clara, é concisa, é consequente. Mas temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Não tem jeito.